Fala galera, tudo bem? Rui aqui. Vamos continuar nosso estudo de história antiga. Como vocês estão vendo aí, Alexandre o Grande, a conquista da Pérsia. Então, hoje falar da vida, né, das conquistas de Alexandre. Lembre-se de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever. Tem o tipo a ponto aí para você ajudar a gente. E tem no nosso canal toda a história da Grécia até esse momento. E também um curso de lógica ali aristotélica, né? Inclusive o professor de Alexandre o Grande, né? Aristotélico tomista. Então, aproveita aí. Então, Alexandre III, né? Ele tinha 13 anos quando Aristóteles foi tutor dele, né? E com 20 anos ele assumiu o trono do pai em 336. Né? Quando o rei Filipe, então, né, o pai de Alexandre, morreu, as cidades gregas tentaram desfazer a Liga de Corinto, né? E o Alexandre teve que garantir o apoio delas de novo, atacar algumas cidades, meio que reconquistar aí a liga, né? A principal cidade a se rebelar foi Tebas, né? E Alexandre foi lá, venceu a cidade, né? E ele deixou a cidade nas mãos da Liga de Corinto, né? Que eram aliados dele, né? Mas os delegados presentes eram anti-Tebas, né? E votaram pela destruição da cidade, né? E o autor culpa Alexandre, né? Porque ele meio que sabia que se ele deixasse na mão desses caras, eles iam votar pela destruição de Tebas, né? Então, em 334, Alexandre parte para a conquista da Ásia Menor, que é o Oriente Próximo ali, né, a Turquia atual, né? Então aqui já começa com uma questão importante, né? Alexandre o Grande avançou sobre a Ásia Menor com o pretexto de libertar as cidades gregas, né, e vingar os gregos pelas guerras médicas, né? Essas são as declarações oficiais, né? E os historiadores discutem bastante quais foram, se desde o começo ele já tinha a intenção de conquistar a Pérsia inteira, né? As declarações oficiais são de conquistar, na verdade, libertar, né, os territórios gregos, né, que estão nas mãos dos persas, mas os historiadores discutem. Você pode até colocar em algumas inteligências artificiais explicando assim, né, me explique as principais visões dos historiadores do porquê que Alexandre o Grande, se ele já tinha a intenção de conquistar a Pérsia ou não, né, e eles vão dar os argumentos, né? Não vou comentar isso aqui. Mas o problema é que tinha a frota persa comandando o Egeu, né? O mar ali, mas o Alexandre já julgou corretamente que seria difícil os persas usarem os gregos contra eles, né? Porque tinha gregos nessa frota, né? Porque os persas conquistavam dominavam algumas cidades gregas, né? E colocavam alguns gregos, né, sobretudo na marinha, né, na frota. Então o que que ele fez? Ele foi instaurando democracias, né? E os gregos que estavam na frota dos persas abandonavam e voltavam para suas cidades quando Alexandre libertava uma cidade, né? Ou conquistava, né? Ele mantém um equilíbrio ali na cidade, né? Ele meio que deixa ela como meio independente, então a galera decide voltar e abandonar os persas, né? Que se o Alexandre o Grande já libertou a minha cidade, por que que eu vou ficar trabalhando para os persas, né? E uma coisa interessante que ele fez foi que aqui na Ásia Menor, lá para o interior da Pérsia, quando ele for conquistar, vai ser diferente. Mas ele vai separar a administração civil e militar da financeira. Então, os sátrapas, né, que eram basicamente os governadores que trabalhavam para os persas, né, eles tinham tanto administração civil, militar e financeira, né? E o problema disso é que o cara tinha um exército, né? E ele também tinha dinheiro, então era relativamente fácil. Assim, ele acontecia dele se rebelar, né? E o Alexandre o Grande coloca ali os alguns generais dele na administração civil e militar, mas ele coloca oficiais próprios, né? Para para tomar conta dos impostos, do tributo, etc. Para o dinheiro passar primeiro pela mão dele, né? Também tem o fato de que o Alexandre o Grande estava muito ele estava relativamente endividado quando começa essa campanha. Ele tinha pouco dinheiro e o que ele teria que pagar ali o salário, né, o soldo dos soldados dele, ele não tinha muita condições de fazer. Então ele foi avançando e foi conquistando e foi juntando esse dinheiro que ele precisava, né? Aí o autor entra numa questão interessante. Ele fala que, apesar de a população de algumas cidades gregas ter estabelecido democracias após
a libertação dos persas, né, e do próprio Alexandre ter ajudado a estabelecer essas democracias, né, ele não permitia aos democratas se vingar dos inimigos, né. Então ele dá o exemplo aqui de Éfeso e Quios, né. Em Éfeso ele parou as represálias após a morte do tirano e dos filhos do tirano, né, e colocou uma punição sobre a cidade por tê-lo feito, né. E porque na verdade você, tipo, você mata o tirano, né, tem tipo a família dele, mas aí tipo onde que para, né? Porque tinha um monte de gente que ajudou o tirano, né? E muitas vezes as pessoas se aproveitavam disso para ir acusando os inimigos, né? Mas não porque os caras realmente fossem culpados, né? Era só uma maneira de você se livrar de pessoas que você não gostava, né? Em Chios também, ele protegeu a cidade até que os quianos, realmente eu não sei como é que se fala isso em português, mas que as pessoas da cidade estivessem reconciliadas. Ele libertou os medizantes. Medizantes era que Medos era como os gregos chamavam os persas, né? Apesar de ser outro povo, né? Na verdade, os persas são iranianos e uma parte dos iranianos são os persas, né? Mas os gregos chamavam eles de Medos, que era um outro povo. Mas então eles chamavam medizante era você apoiar a Pérsia, né? Os caras estavam presos, né? Com a com a troca de regime e o Alexandre falou: não, vocês pagam uma multa e ficam livres, né? E ele proibiu que alguém fosse acusado de apoiar os persas, né? Para não ficar com aquele negócio de que, agora você te apoiou os persas naquele tempo, então tem que ir atrás do cara, né? Para estabilizar a situação. Claro que se depois, né, as pessoas continuassem ajudando os persas, aí ia ter uma punição. Eu imagino isso, né? Porque os persas ainda eram um inimigo, né? Mas é que assim também, tipo, o cara apoiou os persas porque os persas estavam fortes na época, né? Agora que o Alexandre o Grande tá mais forte que os persas, o cara não vai ficar do lado dos persas que estão enfraquecidos, né? É, tem essa questão, né? Não é que os caras eram tipo, nossa, eu adoro a Pérsia, eu adoro o imperador persa. Era só uma questão de tipo, naquele momento o cara apoiou porque ele ia levar a melhor pra ele, né? Agora ele não faria mais isso, né? Ah, então é isso, mais pra manter essa estabilidade, né? Aí, isso é uma citação direta do autor, ele fala assim: mas a restauração da democracia e o retorno dos democratas exilados não encerraram completamente a questão, né? Ele está explicando isso, né? Aristóteles havia dito que um rei deve manter o equilíbrio entre os partidos, e Alexandre o Grande queria não o apoio de uma facção, mas de cidades unidas. Aí é interessante, né? Primeiro porque eu não sei como que você tem realmente alguma coisa deve dar para afirmar, né, a respeito do que Aristóteles ensinou realmente para Alexandre, né? Ah, porque teria que ver o que Aristóteles escreveu depois, né? Aí, tipo, o que ele realmente decidiu ensinar para Alexandre, né? Ah, também Alexandre era pequeno, né? Era jovem, né? Então, não sei se Aristóteles ensinou tudo que ele sabia, né? Mas, então, isso é uma coisa que eu me pergunto, assim, eu não sei se ele está pegando uma citação de Aristóteles e supondo que Aristóteles ensinou isso para Alexandre, né? Que ele viu alguma coisa que Alexandre fez, isso bate com algo que Aristóteles escreveu nos livros dele, e ele supõe que Aristóteles tenha ensinado isso, né? Mas eu achei que teria que olhar no Aristóteles, né? Porque ele dá a impressão de que esse equilíbrio, vamos chamar assim, que o Alexandre o Grande fez, era meio que uma coisa para ser bonzinho, né? Mas quando você lê essa frase de Aristóteles, a maneira como ele explica, né, que o rei deve manter o equilíbrio entre os partidos, parece que é meio que assim para você ter os dois lados, para um meio que ficar controlando o outro, né? Senão você só tem você que é o rei e tem um grupo unido, né? Esse grupo se vira contra você. Se você tem dois grupos, você consegue jogar um contra o outro, né? Não sei se eu tô sendo muito maquiavélico, né? Mas essa é uma crítica aí a essa visão. Então ele conquistou ali basicamente a Ásia Menor. Então ele foi conquistar, na verdade, a Fenícia e o Egito, né? Aí o que acontece é que ele estava nessa questão da Ásia Menor, apesar de ele não ter conquistado toda a Ásia Menor, ele tem uma batalha muito importante em Isso. Em inglês é escrito com o S no final, mas em português é isso, que nem o pronome, acho, né? E em 333, e na verdade é uma vitória muito grande, assim, o rei Dario, né, o imperador persa, ele tem que fugir e ele deixa o tesouro dele e a família real persa lá, tipo, acho que a mulher, a filha,
Mó galera. O autor diz que o problema dos persas foi que eles tinham que ter tirado Dario do comando militar e deixar os generais fazer a estratégia, porque o Dario não era um bom comandante. Então o autor parte da visão que a partir desse momento Alexandre o Grande tem então a ideia de conquistar o Império Persa, né? Algo que outros acham que ele sempre teve, né? Que isso já era um plano até do pai dele, né? E então ele aqui deveria ser não abandona, mas ele nega a ideia de Sócrates de ficar na Ásia Menor, né? Que seria uma guerra defensiva. Ele acha que ele toma a decisão de atacar a Fenícia e o Egito, né? Porque ele vê que eram regiões que eram instáveis, né? Não eram grandes, muito leais aos persas, né? E também atacando a Fenícia, ele podia enfraquecer os persas no mar, porque a gente já falou disso, né? Os fenícios eram um povo de navegantes, os persas não. Então, assim como eles recrutavam os gregos, também recrutavam os fenícios para a frota grega. E os fenícios são basicamente três grandes cidades ali, três cidades mais importantes, que são Sidon, Biblos e Tiro. E aí Sidon e Biblos receberam Alexandre o Grande bem assim, e mais Tiro foi meio que assim, não muito entusiástica de receber o Alexandre, né? Então o Alexandre falou assim: eu queria fazer um sacrifício para um deus, né? Vocês deixam eu entrar aí na cidade? E os caras falaram: não, a gente não deixa você entrar, não, mano. E aí ele ficou bravo, né? E isso ele falou que foi meio que um teste para ver se os caras realmente estavam realmente eram sinceros, né? Então rolou um conflito, né? Alexandre falou: bom, vamos conquistar essa cidade de Tiro, mas essa cidade ela fica a 1 quilômetro do litoral, né? Do litoral do Líbano atualmente, e ela é cercada por muralhas. Então os caras pegaram uma ilha e colocaram um monte de muralha em volta da ilha, né? Então não tem como você também descer muito bem, não tem como você descer com soldados, né? Porque não tem espaço, é a ilha inteira muralhada. Então, e os cidadãos de Tiro achavam que eles eram inconquistáveis, justamente por causa dessa questão da ilha ser cercada. E há muito tempo atrás, eles venceram um cerco de 13 anos contra Nabucodonosor, que era o imperador da Babilônia, né? Aí o que que Alexandre fez? Bloqueou a cidade, né? E ele tentou construir uma ponte. Eles tiveram muita dificuldade quando eles chegaram ao alcance dos projetos, né, de Tiro, e também o mar ali numa metade ali do caminho ficava muito profundo, então não dava para construir mais essa ponte, né? Seria uma passarela, né? Uma ponte, algo do tipo. Então ele colocou catapultas no final, no extremo da ponte, né? E conseguiu causar alguns estragos à fortificação, né? E segundo o autor, essa foi o maior feito da carreira de Alexandre. Outros falam que foi uma batalha que vai vir ainda, que é a de Gargamela, né? Em que ele realmente vence, meio que destrói realmente a última chance de resistência ali dos persas, né? Acontece que os tirianos, né, a população de Tiro, matou alguns. A população, né, o governo ali, né, matou os inimigos, os macedônios e gregos que eles tinham capturados, né? E o Alexandre ficou muito bravo com isso. E ele mandou matar 8.000 cidadãos de Tiro, que foi tipo metade da cidade, assim. Foi realmente uma carnificina, assim, um massacre, né? E aí, um pouquinho antes dele conseguir conquistar Tiro, que foram 7 meses de cerco, ele recebeu uma carta, né, do imperador Dario III, então em que ele ofereceu 10.000 talentos pelo resgate da família, né, ofereceu a mão da filha dele para Alexandre e todas as terras a oeste do Eufrates. Aí isso entra muito na questão de que eles dizem que alguns vêm, bom, Alexandre vai recusar, né? A história, desculpa, eu tô meio que perdido. A história conta então que um dos generais dele, né, de Alexandre, que era Parmenion, falou assim: se eu fosse você, se eu fosse você, eu aceitaria, né? E o Alexandre falou: eu também aceitaria se eu fosse você, né? Ele falou assim: Parmenion falou: eu aceitaria se eu fosse Alexandre, né? E o Alexandre falou: eu também aceitaria se eu fosse Parmenion, né? Que você vê que ele não tinha esse interesse de ficar ali, né? Ele já estava pensando em conquistar a Pérsia inteira. E aí esse seria um dos motivos para acreditar que
Assim, bom, pelo menos a partir desse momento já estava claro que Alexandre queria conquistar a Pérsia inteira, né? O Império Persa, Aquemênida, né, inteiro. E o autor vê nessa história uma possibilidade, né, já do conflito entre os macedônios, né, os generais, as pessoas importantes do reino, que queriam um império pequeno, digamos assim, né, territórios que desse para administrar da Grécia e Alexandre. Eu vou falar isso um pouquinho mais daqui para frente. Então Alexandre se negou a negociar com Dario, se recusou a negociar com Dario, negou a negociar, fica estranho, né? É porque, segundo o autor, o Dario basicamente já tinha oferecido tudo que ele tinha conquistado, ou poderia conquistar com facilidade, né? Porque agora era só voltava o Egito. E o Egito, se vocês lembram aí, viram a série inteira, desde que o Cambises conquista lá o Egito em tipo 510, né? Já é quase uns 200 anos antes, o Egito volta e meia ele se rebela, né? Então é fácil. Todo mundo sabe que volta e meia tem revolta no Egito contra a Pérsia, então vai ser facinho do Alexandre chegar lá e conquistar o Egito. Então ele já tinha conquistado tudo basicamente que o Dario ofereceu para ele, né? Ah, então Alexandre avançou sobre a Síria, depois foi para o Egito através da Palestina. Ele teve em Gaza um ferimento grave, mas venceu a batalha. E o autor diz que ele menciona, né, que tem uma história de Alexandre o Grande indo em Jerusalém e sacrificando lá no templo, né? E ele diz que isso é uma lenda, né? Não, eu não sei que história que é essa, né? Mas ele considera isso uma lenda. Não sei nem se isso é uma, acho que não é uma história bíblica, né? Porque aí se falar que a história bíblica é lenda é complicado. Mas eu acho que não é, não. Então, Alexandre o Grande entra no Egito em novembro de 332. O sátrapa, né, se submete a ele, porque Alexandre era visto como um vingador do Egito, né, alguém que ia libertar o Egito, basicamente. Ele sacrificou para Apis, não sei nem se é um deus ou uma deusa, né, mas uma divindade ali, e foi aceito como faraó. Foi coroado faraó, acho que seria assim, né? E aí, só que ele faz um monte de ritual lá, ele vai lá no templo de Amon, mas aí entra só ele fica só ele e o sacerdote, e ele não fala o que o sacerdote falou pra ele. Ele, tipo, aqui é interessante, quer dizer, ele tá fazendo tudo de acordo com os costumes dos egípcios, né? Então, essa vai ser a questão, que para ele dominar esses povos, ele vai ter que meio que não ele não pode ser tipo um grego ou um macedônio mandando nos outros. Então ele vai seguir os costumes dos vários locais, né? Ele vai ser, na verdade, quando você quer conquistar, você faz uma coisa, segue um costume do cara, para não parecer que você é tão diferente assim, né? O império, né? Se você domina vários povos, você quer uma certa convivência pacífica. Então você tem que meio que aceitar todo mundo e, na verdade, ninguém pode levar muito a sério a religião, né? Você tem que, ó, eu tenho o meu Deus, você tem o seu, e cada um fica na sua, todo mundo fica de boa, né? Ninguém vai querer que o outro mude, ninguém vai falar que o Deus do outro é melhor, cada um fica ali na sua, né? Porque tá todo mundo debaixo da mesma autoridade civil, né? Então ele avança, atravessa o Eufrates em 331, né? Seria no Iraque atual, né? No Babilônia, né? E ele vence uma batalha que é a Batalha de Gargamela, se eu não me engano, né? E a partir daí os persas já não têm mais condições de se defender, né? Depois ele vai perseguir o Dario III e o Dario morre um pouco antes do Alexandre encontrar com ele, né? O autor diz que isso é interessante porque isso, digamos assim, isso facilitou para Alexandre porque ele não tinha mais o problema do que fazer com o Dario. Talvez porque seria meio errado, talvez simplesmente matar o cara, né? Então ele chegou lá, o cara estava morto, né? Sim, seria um problema matar o cara e seria um problema se o cara continuasse vivo, né? Sim, um problema entre aspas, ele estar matar o cara, né? Mas assim, sei lá, porque querendo ou não é um outro rei, alguma coisa assim, né? Mas então o Alexandre se livrou desse problema, porque o cara morreu sozinho, né? Então não foi nem ele que matou e ele não estava mais vivo, né? Então ele teve essa sorte, né? Então o Alexandre conquistou os persas, agora precisava vir com eles e reconciliá-los tanto ao seu governo quanto à cultura superior que ele representava. Essa cultura também tinha seus direitos, mas ele esperava difundi-la não pela força, e sim por meio das cidades que fundaria.
Mas então essas cidades também precisariam ser parte integrantes do império e não meros enclaves. Então, quer dizer, ele não está querendo, digamos assim, apesar de que o helenismo, né, nessa época vai começar um negócio chamado helenismo, em que esses povos orientais, digamos assim, que é uma palavra, né, basicamente essa galera que não era grega, vai começar a se tornar meio grega, né? O helenizado, né? É daí que vem o helenismo, né? O cara que foi, nos termos atuais, greguizado, né? Ele se tornou um grego, né? Mas, a princípio, a ideia do Alexandre é não fazer isso muito forte, né? É ele ficar ali de boa, meio que cada um na sua, e aos poucos, talvez ir fazendo isso aos poucos, né? Ele não quer que seja algo muito, muito pesado, né? Ele quer fazer isso com uma certa tranquilidade. Então, como ele uniria numa única comunidade política cidades gregas, barões feudais iranianos, esse feudais é um termo um pouco estranho, né? Mas barões iranianos, né? Barões até já é um termo estranho, né, para ser usado aqui, mas essa coisa que tinha ali no Irã, né, que é a Pérsia, e tribos que praticavam casamento em grupo e caça de cabeças, ele não sabia. Ficou ruim essa tradução, né? Mas tudo bem. Porque eu não sei o que é isso. Mas tinha esses vários grupos ali, né? Tinha, tinha a Pérsia, tinha cidades como Tiro, a Fenícia, o Egito, tinha uns povos meio bárbaros ali no meio, né? Apesar de que toda essa galera para os gregos eram bárbaros, né? Mas tinham tribos muito incivilizadas ali no meio. Então, ele não sabia como ia fazer isso, mas sabia o rumo que tomaria. Não seria um rei macedônio governando a Pérsia, mas um rei de macedônios e persas igualmente. Deveria mediar entre grego e bárbaro, na expressão de Plutarco, misturá-los numa taça de amor. Ninguém jamais havia concebido algo assim antes. Ninguém vivo, exceto Hefestion, conseguia ainda compreender o que ele queria dizer. Aqui começa a tragédia de Alexandre o Grande, tragédia de uma solidão crescente, de uma impaciência cada vez maior com aqueles que não conseguiam entendê-lo, de um fracasso que, ainda assim, produziu frutos maiores do que o sucesso da maioria dos homens. Então, bem legal, né? Então, esse problema de você é ao mesmo tempo um grego, mas você quer governar os caras, né? Sem isso ser uma espécie de ser um convívio, né? Entre todo mundo meio que igual, assim, pacificamente, né? Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Lembre-se de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever. Lembre-se aí de olhar o canal, ver as coisas que a gente tem. E fica aí porque a gente vai daqui pra frente. É Grécia, é Roma, história medieval, é tudo que der pra fazer, beleza? Muito obrigado, até a próxima. Valeu!